Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Bem-vindos, queridos amigos alexandrinos, amigos que eu conquistei, nos conquistamos através da técnica de Alexander. Bem-vindos ao Som do Corpo. Estou super feliz de receber vocês aqui para a gente ter uma conversa de um assunto que muito nos interessa, que muito também nos envolve, que muito nos toca no sentido mais afetivo, tenho certeza que sim. Então, quero poder muito compartilhar com as pessoas que escutam o Som do Corpo sobre a técnica de Alexander, sobre como a gente aprendeu e como a gente trabalha com essa técnica tão linda, com esse trabalho tão valioso para a gente. Bem-vindos, bem-vinda Eloá Teixeira, bem-vindos Geovaldo Souza, bem-vindos ao Som do Corpo. Oi, Carla. Boa tarde. É sempre uma oportunidade boa a gente poder falar desse trabalho, que, como você disse, é um trabalho que nos pegou, porque a gente leva ele na vida cotidiana, porque tem a ver com o nosso desempenho, com a atitude diante da vida, com a atitude corporal. Então, é algo que, quando a gente começa, nos pega e fica difícil não ficar pensando, principalmente nós que trabalhamos nessa área, vira um pouco um vício. A gente olha o mundo através dessa proposta da técnica Alexander. Então é muito bom estar aqui com você, com a Eloá, que são parceiras de muito tempo, de aprendizado, de estudos. Obrigada, Gé, é um prazer estar aqui com você. 3 professores da técnica de Alexander reunidos, um luxo. Depois que a Eloá também deu oi, eu vou pedir para você, se você já quiser, Elô, falar um pouco sobre você, rapidamente, né, sobre a sua formação, e Geovaldo também pode seguir depois, falando um pouco também da sua trajetória profissional. Eloá? Oi, então, boa tarde. Que fantástico a gente poder estar aqui agora nesse momento, né, compartilhando esses aprendizados de anos. Eu trabalho com o corpo já há muito tempo, né, e descobri a técnica lá nos anos 84, e até foi através de Geovaldo, assim, que a gente fazia uma outra técnica juntos, né, a técnica de shiatsu, e o nosso professor em comum, o Mário, também falava da técnica, que foi através do Geovaldo. Então, eu segui a formação e me formei em 97 como professora da técnica, assim, eu acho um luxo, né? Ter passado por 3 anos e meio fazendo uma pesquisa em si própria, né? Dos seus hábitos, dos seus padrões arraigados, e todo esse aprendizado da técnica, o quanto é valioso, né, até hoje. Então, é isso que o Geovaldo falou, a gente fica viciado, entre aspas, com esse olhar, né, para a técnica. E eu segui outras que eu gosto dessas áreas, né, segui outros treinamentos também, mas a técnica é meu pano de fundo para qualquer outro trabalho que eu tenha desenvolvido a partir daí, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente poder trocar essas figurinhas. Obrigada, Lô. Bom, então eu vou falar um pouco da minha trajetória. Eu fiz formação na Unirio em teatro.
mas não me achava com talento suficiente para largar tudo e seguir a carreira de ator. Mas o estudo, a formação em teatro, me mostrou o mundo de uma forma diferente. Aí eu acabei indo para um curso de dança, não com o objetivo de me tornar bailarino, porque na época eu já tinha alguma idade, mas com a proposta de experimentar o uso do meu corpo, a dança, o movimento, por prazer apenas. E eis que lá eu conheci a técnica Alexander, que de início nós, os estudantes, não entendíamos bem que proposta era essa tão diferente. Mas, com a continuação do trabalho, eu vi que aquilo era muito interessante. E acabei interrompendo o curso de dança, de formação em dança, e fui estudar com Edmundo Dias, que era o nosso professor na época, num grupo regular. E esse trabalho foi sendo repetido, e me levou a voltar para os bancos escolares, digamos assim, e aí eu fui fazer um pós-graduação em psicomotricidade. Foi um curso que me ajudou a entender melhor o funcionamento do corpo, o sistema nervoso, a fisiologia. E no meu trabalho de final de curso, eu então escrevi um trabalho que se chamava O Uso da Imaginação na Reeducação do Movimento Humano. O título é um pouco pretensioso, mas foi como eu consegui juntar as informações do curso com a proposta da técnica Alexander. Bom, e no trabalho de final de ano, eu acabei juntando o aprendizado que eu tive nesse curso de pós-graduação com o trabalho, a proposta da técnica Alexander. E aí virou um trabalho que se chama O Uso da Imaginação na Reeducação do Movimento Humano. E depois, isso não parou mais, porque eu não tinha ainda formação como professor da técnica Alexander, mas eu já tinha esse trabalho de psicomotricidade que me permitia trabalhar usando a psicomotricidade segundo a técnica Alexander. Depois eu acabei me aproximando da associação que se formou no Brasil, até por iniciativa do Edmundo Dias, que é a Associação Brasileira da Técnica Alexander. E me associei e estou aí, no caminho, na estrada, que nunca tem fim, né? Porque a gente vai estudando, vai pesquisando e vai se encantando como que essa máquina funciona, como que ela interage com o mundo. Sim, sim. É tão interessante, né? Porque todos nós três fomos alunos do Edmundo Dias, né? Que foi e é uma das referências na técnica de Alexander no Brasil, um dos fundadores da Associação Brasileira da Técnica Alexander no Brasil. E como é que o olhar dele trouxe para a gente, né? E ainda hoje permeia em nós essa sensação essa ótica que o Geovaldo colocou tão bem, né? Nós começamos a ver a vida depois da informação da técnica de Alexander que nos atravessou, nós começamos a ver a vida por esse viés. Então, é como se tudo realmente tivesse esse pano de fundo, como se isso mudasse a perspectiva de vida. Tal é o atravessamento, tal é a profundidade também desse trabalho. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma provocação, eu acho, que tenho certeza nós levamos 3 anos e meio, né, e estudando, nos dedicando somente à formação em uma técnica, né? Obviamente temos outras técnicas que se agregaram ou antes ou depois a esse processo, o que enriquece mais ainda a história de cada um, né? Assim como cada um consegue desenvolver o seu trabalho, mas por ser um trabalho tão somático, por ser uma via tão profunda, porque como nós tivemos essa mesma experiência, eu sempre cito isso, porque eu acho isso
uma forma tão didática de aprender sobre a técnica, que no primeiro ano de formação, né, o que a gente experimentou na escola que fizemos no Brasil, era de exercitar esse não tocar ainda o aluno, não fazer troca, não trocar, não o aluno, mas o nosso próprio grupo. A gente não praticava esse toque até que nós estivéssemos completamente desapegados de um fazer, porque a qualidade desse toque, a qualidade do toque de um professor de Alexander, ela é uma qualidade completamente única, própria, né? Não estou aqui nem dizendo que seja melhor ou pior do que outras, mas ela é única. Então, essa qualidade precisa ser informada através do toque, mesmo sem ser informada verbalmente. E isso fala muito do que é a técnica, né? Assim, a essência desse trabalho, eu acho que está na forma com que se toca, na forma gentil que se toca. Então, eu queria falar, assim, pedir para vocês falarem, aliás, sobre como isso foi e é na vida de vocês, né? Transformador nesse sentido, porque compartilho isso com vocês, porque sinto isso em mim, na minha formação. Eu percebi que isso foi realmente um divisor de águas, entender essa qualidade, poder se trabalhar antes de tocar o outro, poder se preparar para isso. Então, tudo isso faz parte de um contexto alexandriano que eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam sobre? Bom, então eu posso começar. A técnica Alexander é interessante porque ela não se opõe a nenhum outro trabalho. Ela, na verdade, pode ser um trabalho prévio, porque ela atua sobre como o nosso corpo funciona do ponto de vista da anatomia e da fisiologia. E um trabalho que atua de acordo com a anatomia e da fisiologia humana soma e ajuda o estudante ou o profissional em qualquer área, seja ele ator, cantor, bailarino. E uma coisa muito interessante da técnica Alexander, que aí eu falo da minha experiência pessoal, é o fato de que ela atua não no fazer alguma coisa, mas no aprender a não fazer, a parar, a usar a pausa. Isso tem um resultado, um reflexo na nossa forma de agir, de reagir às coisas da vida cotidiana. É uma técnica que trabalha a postura, a relação da cabeça com o corpo, o uso das pernas, dos braços, da respiração. Mas antes de tudo isso, ela nos estimula a usar a pausa. E a pausa, se a gente pensar, tem um papel fundamental no nosso sistema nervoso. Isso é algo que me deixou fascinado. Eu ainda não consigo pausar totalmente, apesar de ter mais de 20 anos de trabalho e estudo. Mas, quando eu consigo experimentar, eu fico pensando, nossa, que coisa maravilhosa. É a pausa, é a tranquilidade, é dar-se tempo. Dar tempo para você e dar tempo para o outro, né? Isso é o que me chama a atenção. Que lindo, é isso mesmo, Gel. Esse lugar de recuo, né? Porque falar da pausa é falar sobre os processos de inibição, que é a essência, né, do trabalho da técnica também. Fala, Lô, o que você acha? Então, eu acredito assim que a técnica de Alexander é uma pré-técnica. A gente já falava, é uma técnica que vem antes, né, de tudo. Então, você aprende a se desfazer desses padrões e hábitos nocivos para facilitar a postura em movimento. Então, precisa da faculdade do pensar, do pensamento. Pensar ao se movimentar, né? E isso é revolucionário. Isso é a suprema herança humana, né? Que é um dos títulos do livro do Alexander. Então, você usa direções, são fluxos de energia da mente,
para menos esforço nas ações. Então, tem essa ação preventiva na mente que vem antes da ação propriamente dita, né? Você se autorregula. Então, o toque, para se refinar nisso, se você quer agarrar tocando, você precisa, antes dessa pausa, desse tempo, né, para poder refinar esse toque, senão ele vem todo misturado com alguma outra coisa de outras técnicas e tudo mais. Aí não é técnica de Alexander. E para sentir o fluxo de energia no toque, você precisa ter uma mão especial, né, que a gente aprende durante o curso e a gente só tocou no último ano mesmo, de fato, né? A gente era muito tocado, mas tocar, de fato, a gente começou a tocar no último ano. Então, isso também, essa pausa, né, que também na técnica a gente usa o termo inibição, você inibe o ato reflexo, né, de pronto para tocar, e aí você dá essas direções mentais para poder passar isso no toque que você está querendo indicar alguma coisa para a pessoa sentir nela mesma que ela poderia estar se usando de uma outra forma. Então, é assim, é desafiador, né? E é em movimento. A vida é movimento, né? Então, você está em movimento interno, o outro está no movimento interno, e aí se estampa um movimento externo, né, de ambas as partes. Tem uma, como se diz, uma troca, né, de indicações, né, que o toque sugere para que o outro possa também ter uma nova forma de se articular em movimento, né? Então, é isso que eu penso. A fala dos dois me fez aqui lembrar inúmeras formas de lembrar dos aspectos, dos conceitos, dos princípios alexandrinos. Quando o Gel falou da pausa, né, eu me lembrei de tanto, o que a gente trabalhou tanto durante a formação. O Edmundo falava muito da estrutura de calma, do desenvolvimento da estrutura da calma, o quanto que essa estrutura da calma também está profundamente relacionada ao processo da pausa, ao processo da inibição, a essa visão mais fidedigna possível dentro do desenvolvimento do trabalho, das suas percepções, né? Porque também esse pegar que a Eloá falou, agarrando, né? Uma mão que agarra, uma mão que conserta, uma mão que quer colocar no lugar, que quer corrigir, sabemos que não que isso não faz parte de uma visão alexandrina, né? A técnica Alexander, ela não quer, na verdade, corrigir, mas ela quer facilitar os caminhos de autorregulação, né? Para que essa organização se dê da forma mais apropriada, ou seja, naquele recorte do momento, do possível e do gradativo e sustentável, né? Que é também uma coisa que a técnica busca. É um processo de autonomia, é um processo de auto-observação e de auto-percepção. Então, não adianta, os processos corretivos, eles não são sustentáveis. Sustentável é aquilo que a própria pessoa dá conta de desenvolver, né? Então, para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar da técnica do Alexander, então, como é que vocês definem ou definiriam a técnica para uma pessoa, em poucas palavras, é um desafio, em poucas palavras,
como a gente poderia definir, ou como vocês definem esse trabalho que fazemos? Bom, eu definiria de uma forma bem simplificada como sendo uma técnica para aprimorar o nosso desempenho em qualquer coisa que estejamos fazendo. Nós somos o nosso instrumento em tudo que fazemos. Ter esse instrumento afinado é o objetivo da técnica. Caminhar, levantar, pegar um objeto no chão, falar, sei lá, fazer comida. A todo momento nós nos usamos. Então, eu diria que é uma forma de afinar o instrumento que é o nosso eu psicofísico para conseguir melhores resultados em tudo que fazemos na vida cotidiana ou profissional e afins. Legal, Gel. Lô? Eu acho que o Geovaldo definiu bem isso, né? É uma técnica que ela não é esotérica, ela é prática, né? Então, nas coisas simples que a gente faz no dia a dia, sentar, levantar de uma cadeira, que hoje em dia a gente está muito apegado a isso, né, em tempos de pandemia, e online, etc., né, dirigindo o carro e andando, agachando, escovando seus dentes, coisas simples do dia a dia, você, através dos conceitos da técnica, você pode trazer para qualquer experiência sua, a mais simples e banal, né, para melhorar a sua performance. E, indo mais adiante, né, quem se aprofunda mais na técnica, por exemplo, um bailarino, conhecendo da técnica, vai conseguir muito mais facilidade nos seus movimentos. Um cantor que conhece a técnica vai ter muito mais facilidade na emissão da sua voz, né? E assim por diante. Um dentista que geralmente fica muito entortado, né, na cadeira, conhecendo a técnica, ele vai poder também se trabalhar, né, muito melhor para facilitar e não ficar com dores, né, ao longo do tempo, as dores crônicas e tal. Então, ela é uma técnica para qualquer um, né, que queira aprimorar e autoconhecer o seu desempenho, né, a sua performance. Isso é uma coisa fascinante na técnica, porque ela não é assim, ela não é uma forma de aprendizado e também isso eu acho que é legal, né, a gente reforçar, porque essa relação de professor e aluno, ela está presente na técnica, né? Está presente nas aulas. Então, quando o aluno vai para uma aula de Alexander, ele vai coletar dados sobre ele mesmo, através das suas experiências, através do toque, enfim, através de princípios que são passados pelo professor para o aluno. Quando o aluno sai dali, ele vai para a sua semana, ele precisa fazer isso que vocês dois colocaram tão bem, que é colocar em prática nas suas ações diárias esse trabalho, se observar e colocar na sua função, ou seja, no seu uso cotidiano, as informações que vão chegando, né? Que vão, aos poucos, fazendo sentido na sua prática cotidiana. Que a gente sabe que hoje, e não é só hoje, né? Mas o uso, ele acumula, o mau uso acumula em forma de tensão, em forma de dor, né? Então, a dor, ela é aquele já chamado SOS, emergencial, mas antes da dor há um somatório de mau uso corporal, emocional, psicofísico, né? De uma forma integrada, então. E aí,
antes disso, ele não está sentindo dor, mas vai chegar um momento que isso enche o copo, né, do limite, e aí chega a doer, assim como um dentista que não pode mudar o seu ofício porque sente dor, ele precisa aprender a usar, se usar, dar-se um tempo e se usar de forma um pouco diferente ou gradualmente bastante diferente a nível de esforço. E que é isso que é o mais bacana na técnica, que você não precisa aprender tudo para já colocar em prática, né? À medida que você aprende semanalmente, através dos encontros e das aulas, você já começa a colocar em prática. Então, depende do aluno se apropriar disso nessa relação com o professor, para que ele possa transferir essa prática para a sua função. Lembrar-se de lembrar, né? Que é também uma fala bem alexandrina, lembrar-se de lembrar, de colocar em prática essas coisas todas que são vistas na aula, e que só a partir disso as mudanças realmente vão se estabelecer, né? Vocês concordam? Sim, claro. Esse trabalho ele pode ter efeitos terapêuticos, mas a gente se considera, enquanto praticante dele, professor. A gente repassa experiências, ensinamentos para a pessoa e espera-se que ela leve para o seu dia a dia, que ela experimente. E aí ela pode trazer dúvidas e questões. Eu aprendo muito com meus alunos quando eles levantam questões que eu não tinha pensado. E aí eu preciso repensar, daquele ponto de vista, como aplicar a técnica Alexander na atividade. A gente considera que qualquer atividade profissional é sujeita a repetições. E é nessas repetições que vêm as dores, o desconforto, o desgaste. A técnica Alexander ela tem esse aspecto ergonômico, no sentido de aprender a usar melhor o principal instrumento de trabalho para evitar danos e desgaste nele, que é o nosso corpo, que é a nossa estrutura, que dobra, desdobra, que respira, que se movimenta, que fala, que manuseia outros instrumentos. Esse é o meu ponto de vista. Legal. Sim, a gente tem esse olhar global sobre o ser, né? E isso traz uma mudança fundamental enquanto experimento em si mesmo. Assim, a gente olha os outros com esses mesmos olhos, né? E é interessante a gente poder, então, de alguma forma, estar contribuindo para esse processo de autoconhecimento, enquanto professor-aluno, né? Agora, eu demorei tanto tempo para entender qual era o mecanismo que fazia a gente chegar nesse lugar de repetição automática. Realmente era um questionamento meu, por que um padrão, né, ele sempre vai estar presente, por mais que a gente, inclusive, passe mais tempo de experiência, tendo trabalhado e sendo observador desse padrão de uso, né? Se em algum momento a gente, né, eu no caso, com a minha experiência, deixava um pouco isso de lado, sei lá, eu dava um espaço, esse padrão crescia e se apresentava novamente. E eu demorei muito a entender sobre esses processos do sistema nervoso, principalmente numa faixa, né, numa fase etária, onde tudo está em desenvolvimento, o quanto que esses processos de aprendizado, então, durante a fase de formação, aquela fase que eu chamo fase esponja
do sistema nervoso, né, que está aprendendo e registrando, aprendendo e registrando, aprendendo e registrando muito, né, esses registros vão ser registros que vão permanecer como traços, mas não que eles não possam ser trabalhados, né? Outros traços vão sendo estabelecidos ao longo da vida, claro, e, inclusive esses que a gente vai trabalhando, eles vão sendo modificados, mas uma coisa que me deixou assim muito mais tranquila em relação a isso, no sentido de receber, porque eu já estava nessa, não, tudo bem, eu vou acolher aqui o meu padrão, os meus padrões, né? Deixa eles aqui, mas por que eles são tão potentes e tão fortes desse jeito? Eu guardava uma certa inquietude sobre isso e entender que esses processos neurais, né, são processos de ganho de eficiência e energia, né, de poupar energia, caso a gente precise nos processos de sobrevivência, né? Então, a formação desse processo de automatização das funções diárias, que são profundamente, como é que eu vou dizer, manipuladoras dos nossos padrões, né? São nas funções diárias, não é à toa que a técnica se propõe a fazer mudanças estruturais nos movimentos que são do cotidiano. Sentar e levantar, caminhar, escovar dente, cozinhar, dirigir e coisas assim, falar, né, se colocar, estar sentado. Então, por que a gente tem, por que o Alexander se ateve a isso? Primeiro, claro, pela sua própria experiência, foi a partir disso que ele olhou mais para si e pôde investigar mais, né, o seu sintoma e dali para frente trazer essa contribuição tão importante e isso se desdobrou também nesse lugar que a gente está, né, de olhar para o cotidiano dessa forma tão cuidadosa, dessa forma tão investigativa, mas é porque é exatamente na função cotidiana que o sistema nervoso age para economizar energia, guardar energia e coloca como se fossem em gavetas processos aprendidos durante essa fase esponja do sistema nervoso, que é de consolidar aquilo que já se sabe. Então, isso eu já sei, coloca na gaveta e deixa eu ficar aqui sobrando energia para caso eu precise. Mas aí a gente vai, então, não mais pensando sobre, né? Tem uma coisa que eu adoro falar assim, nas minhas aulas, que é esse processo de adultização, que todo ser adulto vai vivendo, né? Então, assim, eu já estou aqui, eu já sei, eu não preciso fazer 2 vezes, eu faço uma vez só e tudo bem. Já aprendi. Eu faço uma vez e já aprendi. Enquanto a criança faz inúmeras vezes até ela se preencher desse aprendizado tão múltiplo, né? Tão multifacetado. Eu, sinceramente, gente, acho isso fascinante, acho que é uma visão da técnica tão inovadora, né? Esse reconhecimento de que é no cotidiano que a gente gasta mais energia, que é nesse somatório das funções, principalmente porque elas caem nesse lugar de automatização, que a gente literalmente se lasca. Não é nas coisas novas que a gente aprende, não são, né? Nas coisas novas, são nesses lugares. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso, porque realmente é uma visão da técnica que me deixa encantada e também explica por que a gente, no cotidiano, é que precisa ter olhos mais observadores, né? E atenciosos para isso. Então, você já disse também todo esse processo de aprendizagem dos padrões, né, que a criança vai repetindo. Ela tenta comer com a mãozinha, ela vai imitando, ela vai repetindo, ela vai dando os primeiros passinhos, vai caindo, vai repetindo, até automatizar
E vida fora, o ser humano ele é repetitivo, né, para aprendizagem. Escrever a letra, você repete, faz caligrafia, aprende a fazer o redondinho, o risquinho, o que é reto. Então, tem que refinar os seus traços, então tem que repetir muito. Isso são coisas muito básicas, né, que eu estou falando, porque, na verdade, vida fora, a gente também aprende aquilo que não deveria aprender, em termos de postura, por exemplo, né? Se sentar mal, né? Se a família senta mal, aquela criança senta mal. Se na escola não tem uma boa carteira para sentar e ninguém está ligando para isso também, todos ficam mal sentados, mal iluminados, né? Então, quanto aprendizado a gente tem vida fora que é inútil, mas que a gente corporifica isso. E aí, quando você traz esse olhar da técnica, né, para o uso de si mesmo, você vai percebendo os padrões. E eu me lembro que o Edmundo falava, olha, se você para de olhar para isso, o padrão ele volta que nem louco para cima de você de novo e pronto, né? Acaba com aquilo tudo. Então todo dia tem que estar com o olho vivo, né? Com a respiração integrada, percebendo como você está se colocando na postura de sentar, de levantar. Tem que estar sempre com essa atenção redobrada, porque senão o padrão ele realmente vem. E aí são padrões mentais, são padrões do corpo e da mente, né? Então, e além outros padrões espirituais ou que seja, né, que estão sempre operando ali de pano de fundo. E o interessante, então, da técnica é que você possa, então, refinar a sua escuta, o seu olhar, né, os seus sentidos, tá mais aguçado para poder se perceber no ato de fazer, porque a gente faz automático e nem se percebe, né, como é que está se usando. E o Alexander usava muito espelhos, né? Ele ficou se olhando como é que ele declamava que estava tendo a rouquidão. Então, ele percebeu que ele jogava a cabeça para trás e para baixo, e isso foi o grande achado dele. Eu acho que aí que está a diferença. Quando você percebe esse uso da cabeça com o pescoço e com as costas, né, de uma outra forma. E essa foi, para mim, foi o grande achado dele, né? De ele poder, então, mudar, né? E mesmo que ele pensava em mudar, muitas vezes o padrão era tão forte que ele achava que não estava jogando a cabeça para trás e para baixo, e ele estava jogando a cabeça para trás e para baixo. Não tinha um espelho lá na hora que ele estava declamando. Então, a percepção dele, ele chamou também de uma percepção enganosa, porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa e, na verdade, está fazendo outra. Então, é muito sutil, né? Esse refinamento, né? E aí, depois que você repete várias vezes, não jogar a cabeça para trás, para baixo, aí ele descobriu que eram as direções, então é a parte preventiva da técnica, e a inibição, que vem antes, né? Então, e aí ele foi nele mesmo descobrindo isso, e eu acho que a gente também, a gente não pode tirar férias, pronto, já sei, não sabemos, todo dia é uma tábula rasa para começar tudo outra vez. Cada momento, eu vejo assim. Bom, vocês falaram muito de uma questão importante, que é o automatismo, que são os hábitos. O hábito, na verdade, é uma forma de economizar energia. Quando eu repito uma coisa, a
medida que eu vou repetindo, eu vou criando uma trilha no meu cérebro. Quando eu penso em fazer aquela coisa, eu sigo o meu organismo, o meu corpo, segue naturalmente o caminho daquela trilha que eu criei. Cortar essa trilha e fazer uma trilha nova é a dificuldade. O Einstein dizia que é mais fácil quebrar um átomo do que um hábito. Justamente por isso, porque o hábito vai virando, vai sendo formado a partir dessas repetições e trilhas. Por isso que a criança repete tanto, porque ela vai criando formas de executar as suas ações sem precisar usar tanta massa cerebral. Ela deseja e o corpo, por si só, se encaminha para lá. Nós, adultos, que já criamos esses hábitos, e alguns são indesejáveis, então a gente precisa parar, que é o que a técnica Alexandre propõe. Parar não significa ficar paralisado, mas é o espaço de tempo que a gente precisa para se observar. O Alexandre dizia que a gente só pode mudar aquilo que a gente observa. Então, se eu não consigo parar para me observar, eu não posso promover nenhuma alteração no meu jeito de atuar, no meu jeito de me mover, de interagir no mundo. Então, ao mesmo tempo que o hábito, eu diria que nós humanos somos o animal do hábito. A gente cria hábitos para deixar que a mente, a massa cerebral mais ligada à vontade, fique livre para a gente observar e fazer outras coisas. Mas aí é onde a gente precisa saber que tipo de hábitos a gente está criando, desenvolvendo. E uma coisa interessante na técnica também é se usar um certo humor, não ser uma coisa tão sisuda e tão séria. Muitas vezes a gente sabe o melhor modo de executar uma tarefa e a gente se pega fazendo de forma indevida. Isso também é importante, porque significa que eu estou conseguindo me observar. E aí, se eu consigo me observar, aí é onde entra a técnica Alexandre, que me dá novas opções de atuar, de interagir, né, nas minhas atividades e no meio ambiente onde eu habito. Esse é o meu ponto de vista. Legal, Gel, é isso mesmo. É isso, né? Essa capilaridade neural que está sempre, como a Eloá falou, precisando ser estimulada. Então, que a gente siga, né, através desse recurso da técnica de Alexander ou de outros, né, esses estímulos para que a gente possa dar um tempo sobre esse percurso que a gente vai trilhando ao longo da vida, né, que inclui o envelhecer, né, que inclui o amadurecer sobre tantos aspectos, mas o envelhecer ele não precisa estar conectado com o enrijecer ou com o se fechar no seu olhar já concebido, né? Então, porque é também uma coisa de plasticidade que está sempre aberto, está sempre disponível para continuar em movimento. Isso que é a coisa mais interessante dessa plasticidade neural, né? Dessa capilaridade. É isso, é constante, está sempre aberto. Com 90 anos, a gente, né, tem exemplos maravilhosos de pessoas que seguem aprendendo, que não se deixam enrijecer porque estão colados aos 90 anos, né? E isso é um simbolismo muito forte, né? Do quanto é possível que a gente construa uma vida estimulante, né? Nesse sentido de se sentir motivado a aprender. Falando nisso, vou aproveitar esse gancho para trazer aqui um aspecto que há 2 anos, né, nós todos temos vivido, e eu acho sempre muito interessante assim, pensar um aprendizado que a gente teve de forma somática, né, e sempre será de forma somática, né, esse trabalho, mas
através do toque, né? Um toque tão único, né? Tão singular. E agora, nesse ambiente online, que também abriu uma perspectiva de aprendizado, mexeu com as nossas estruturas profundamente, né? Então, eu queria saber como é que tem sido para vocês esse estímulo, essa motivação de transformar aquilo que era essencialmente presencial por uma possibilidade, né, agora regular, de poder ensinar sobre esse trabalho no ambiente online. Como é que tem sido a experiência de vocês? Bom, eu vou começar. Bom, como você falou, a técnica Alexandre, ela usa vários instrumentos, né? As demonstrações, as verbalizações, são instruções que a gente dá ao aluno, e o uso das mãos para tocar o aluno, ajudando a se acalmar e a direcionar-se na execução dos movimentos ou parado. Então, quando me propuseram a primeira vez dar aula online, eu não acreditei que fosse possível. Como que eu vou passar essa experiência que tem as mãos como um elemento tão importante na técnica Alexander? Mas funcionou. Funcionou, e eu acho que depois desse processo, o meu trabalho também sofreu influência disso, porque antes, na técnica Alexander, em geral, a gente tem um cuidado de propiciar ao aluno a experiência adequada, para evitar o procedimento comum, né, de aprendizagem, que é tentativa e erro. Considera-se na técnica Alexander, quando a gente desenvolve esse processo muito primitivo de tentativa e erro, a gente erra mais do que acerta. E muitas vezes ficam resquícios negativos desse processo. Mesmo quando você encontra a forma ou o caminho adequado, as suas tentativas podem ter lhe marcado negativamente, até com danos físicos, né? E esse trabalho online, eu preciso deixar o aluno experimentar, eu preciso deixar ele errar, né? Eu não posso estar ali do lado colocando as mãos para inibir, para ajudar ele a fazer, a sentar e levantar da forma mais adequada. Então, eu demonstro, uso verbalizações, mas permito que ele busque essa experiência por si mesmo. E é curioso que, muitas vezes, a pessoa tem tanta dificuldade que eu deixo para abordar de novo no outro encontro, para não ficar insistindo, porque o que interessa é muito mais a experiência e a compreensão dessa experiência do que se está sendo certo ou se está sendo errado. Então, eu acho que, depois da pandemia, esse trabalho online, que em geral era muito feito em grupos, por pessoas que já tinham tido experiência da técnica Alexander, eu vi que é possível, sim, transferir essa experiência para esse universo virtual. E, claro, que aí o cuidado é muito mais precisa ser, né, com as palavras e também com as demonstrações, porque às vezes eu tenho que imitar o aluno para ele tomar consciência do que é que ele está fazendo. E aí, claro, que eu brinco, eu digo, olha, eu estou exagerando, não estou fazendo exatamente, mas estou exagerando o que você faz para você perceber e tentar inibir esse momento, esse hábito. Então, eu acho que acrescenta. É um momento que a gente transformou o limão numa limonada. Completamente. Então, como o Geovaldo citou que o tema do trabalho dele de pós-graduação é o uso da imaginação, eu acho que a técnica ela tem esse poder, né, de usar a imaginação, faz parte dessa herança que a gente tem. E aí o uso das palavras, eles evocam, né, e têm um poder de despertar sensações. Então, se você não tem o toque, você tem as palavras, você tem a demonstração, você
E é um desafio, né? E a gente pode também sugerir como a gente fazia autotoque, né? Tocar na sua testa, na sua cabeça, sentir esse grupo, né, de muscular poderoso do crânio com o pescoço e a bacia, sugerir trabalhos que a gente tinha lá nos primeiros anos, na parede, muita coisa na parede, trazer muita coisa de semi-supina, ir para o chão, assentar a coluna e trazer as palavras nesse momento, né? Eu acredito que a pandemia não acabou, mas ela já está de um outro formato, né? Depois da vacinação e tudo. Então, e o online não vai acabar, né? Até porque você pode pegar gente de muitos lugares, mas assim certas pessoas que se interessarem em continuar essa pesquisa podem também experimentar o toque agora, né? Nesse momento da pandemia. Podem ter aulas presenciais híbridas, né? Das duas formas, eu acredito. Uhum. Sim, eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? Os trabalhos, tanto presencial como online, são experiências ambas muito ricas e não substituíveis, né? Elas não são, não dá para eu fazer uma escolha hoje, isso é uma visão hoje, né? Uma escolha, uma visão atualizada, uma escolha única. Claro que para quem tem todo um ambiente mais favorável para as aulas presenciais e podendo estar ou desejando estar presencialmente, você vai ter esse recurso que é uma experiência única do toque de um professor de Alexander, né? Mas na falta disso, as aulas online trazem, eu acho, trouxeram, né, uma redescoberta dessa transmissão de informação, né? Como é que vamos transmitir? Como é que um professor de Alexander pode transmitir essa informação por essa via? Então, eu acho que foi uma provocação muito grande para todos nós, né? E a gente pôde se sentir mais ou menos confortável nessas provocações, mas sem dúvida, eu acho que foi um atravessamento de pontes, né? Que libertaram alguns conceitos, né? Que antes talvez a gente não fizesse essa escolha, então e nós não fizemos essa escolha também, nós tivemos que atravessar essa ponte e a partir dessa necessidade, então, houve um espaço para facilitar a comunicação, para facilitar a informação, a forma de usar dos nossos próprios recursos, né? Porque, vamos combinar, a gente não aprendeu isso, né? A gente não aprendeu a ensinar a técnica nesse formato online, né? Então, quando a gente precisou usar, cada um foi buscando lá no seu baú de recursos o que seria possível, o que cabia e o que fazia sentido com a técnica, com os princípios, com os conceitos dessa forma que a gente faz, que cada um pode trazer a sua assinatura, eu acho, né? Para ensinar esse processo. Vocês acham, eu vou infelizmente finalizar nossa conversa, mas certamente haverão outras, porque acho que a gente tem aqui um cardápio enorme, né, de reflexões para trazer, mas eu queria fechar com uma pergunta. Vocês acham que a técnica de Alexander é para todos? Bom, a técnica Alexander é para quem está disposto a aprender. Há pouco tempo eu fiz uma postagem sobre algum tema da Alexander, postura, corpo, e alguém me perguntou: o meu filho tem 11 anos, esse trabalho funcionaria com ele? Falei, sim, desde que ele estivesse predisposto a isso. Porque é aprendizado, não é tratamento, não é algo que eu imponho sobre a pessoa.
é algo que a pessoa precisa estar disponível para. Eu acho que sim, ela é possível trabalhar com pessoas em qualquer situação. Mesmo uma pessoa cadeirante ou com limitações, ela pode desenvolver a capacidade de que as partes do seu organismo que estão sob a sua vontade podem ser aprimoradas enquanto elemento do seu uso, da sua performance. Eu já tive uma aluna, a aluna mais nova que eu tive tinha 6 anos de idade, e quando a mãe me propôs que eu desse aula, eu pensei, gente, nunca pensei em dar aula para uma criança, só para adultos que estão com algum problema e querem resolver. Mas a criança, ela não acha que ela está com problema. E eu comecei a trabalhar com ela, e eu brincava, desenhava com ela, e aí caminhava, demonstrava, caminhava de 4, a forma de pegar o lápis, a força de pegar os objetos, e foi muito interessante. Então, assim, foi muito trabalhoso, mas eu vi que é possível. E tenho clientes atualmente de 90 anos que sempre pessoas que tiveram uma vida acadêmica muito intensa, mas sempre viveram no mundo da teoria. E agora estão precisando, até pela questão da limitação da idade, aprender ou reaprender, se mover, caminhar, respirar. E eu vejo essas pessoas com certo encantamento, mesmo com todas as limitações que vão continuar tendo, né? Mas essa ideia de experimentar consigo mesmo, de se motivar com um movimento mais simples que é sentar e levantar de uma cadeira. Então, sim, eu acho que é para quem está disponível a aprender. Legal, Gel. Pegando o gancho dele, né? Eu tinha pensado que a técnica é para todos que têm interesse em mudança. E a vida é mudança, né? É uma eterna dança, né, que está mudando o tempo todo. E então eu acredito, tem fotos de Alexander dando aula para criancinhas muito pequenas, né? Eu não tenho experiência, mas eu tive filha, né, e pude também tocar, ensinar muita coisa de semi-supina, de sentar, para, né, no desenvolvimento delas, com essa outra visão. E pessoas de idade, eu atendo algumas pessoas durante a minha vida de mais de 90 anos, todos assim, é isso que o Geovaldo falou, é um encantamento, né, quando descobrem facilidade em se mover, né, que está tudo meio emperrado, né, com a idade, e você traz leveza no gesto, e isso é bacana. Então, para mim, é para todos, né? Mas precisa ter vontade de aprender e de mudar, né? Então, tem que ter alguma coisa além de esperar de fora alguma coisa, né? Tem que ter um interesse. Sim, resumo da ópera: a técnica é para todos, mas não são todos que vão desejar ou que vão de encontro à técnica, ou nem em qualquer momento, né? É preciso um encontro, né? Eu acho. É preciso uma condição que vai chegar e vai fazer esse cruzamento da pessoa que deseja mudança com o seu momento apropriado e encontrar a técnica para poder cobrir essa busca, né? Cobrir esse espaço que pode ser coberto, ou que pode ser oferecido como estímulo de forma tão singular, né? Com os aprendizados do processo que o Alexander viveu e de como cada um de nós viveu e de como também nós, ao experimentarmos, assim como ele experimentou, podemos também transmitir. Então, é uma linhagem, né, de transmissão de informação que é linda, né? É um trabalho realmente... Agradecendo aqui o nosso professor querido Edmundo, né, que nos proporcionou esse conhecimento tão profundo e que
certamente para mim, eu tenho certeza que para vocês também foi e é um marco das nossas vidas, tanto pessoais quanto profissionais, né? Assim, um antes e depois da técnica de Alexander, tanto é que seguimos com ela e vamos com ela transformando nossas vidas até adiante, né? Para daqui para frente. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Vou aqui abrir esse espaço para vocês trazerem as suas finalizações, como vocês quiserem finalizar, está aberto para vocês. Obrigada. Então, agradeço você pelo convite, Carla, e também tenho um apreço enorme pelo professor Edmundo. Tenho ele sempre num lugar especial do meu coração. E vocês dois também, assim, que a gente está junto há tantos anos, né? E ainda conversando sobre um elo em comum, né? E agradecer a Geovaldo, que foi uma pessoa muito importante também na minha formação. Recebi muitas aulas de Geovaldo e ele ainda hoje me ensina muito. E estamos aí para continuar, né? Sempre. Seguindo em frente. É isso, gente. Esse papo não tem fim porque a técnica Alexander nos torna mais curiosos diante da vida e diante das nossas reações com as coisas da vida. Então, o Aldo Huxley tinha uma afirmação, ele também fez aula da técnica Alexander, ele dizia o seguinte: devemos nos empenhar nas coisas em que estamos envolvidos com o melhor de nós. Quando der certo, ok, foi apenas resultado de uma energia bem direcionada. Deu errado, não precisa se chibatear. Você fez o melhor que podia. Vai em frente. Então é isso, vamos em frente. Errando ou não. Vamos em frente. Obrigada, queridos, por esse encontro, viu? Até o próximo. Obrigada.